Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de como criar um blog profissional mesmo que você não saiba nada de programação. E na nossa aula de hoje a gente vai aprender continuando, né, nosso desenvolvimento com Joomla, a gente vai aprender a criar categorias. Na verdade, arquitetar o nosso site. Então a gente vai lá. Eu já estou logado na minha administração, certo? Dando continuidade nas aulas anteriores. Se você está pegando essa aula e não assistiu as outras, eu sugiro que assista as outras. Se você não sabe ainda, você precisa estar logado na administração. Então você precisa acessar o seu site, né? /administrator. Vai aparecer a tela de login e aí você loga. E aí você acessa a área administrativa, certo? Na área administrativa, a gente vai fazer algumas coisas. É importante, antes de eu começar de fato essa aula na prática, é importante fazer algumas ressalvas que é extremamente necessário. Então, o que acontece? As pessoas tendem a psicografar os sites. E isso é algo muito amador, porque você não se psicografa nada, a não ser algo que você realmente esteja se comunicando com uma outra entidade. Do contrário, você não psicografa nada. Até porque nem todo mundo é Chico Xavier, né? Então o que acontece? É necessário ter um planejamento do que será feito. E as pessoas normalmente pensam assim: ah, não, eu vou fazer um sitezinho qualquer, então não tem esse negócio de planejamento, não. O problema é que mesmo um site muito simples se torna a maior dor de cabeça do mundo quando depois de algum tempo a pessoa fala: eu preciso fazer isso, eu preciso mudar aquilo, eu preciso fazer aquilo outro, e aí não tinha planejamento nenhum para nada. E aí ela se depara com, um monte de coisas não legais para arrumar. Então o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque você vai ter um site e você precisa saber antes quais serão as principais categorias do seu site. Eu não estou falando que você tem que saber todas ou que você no futuro não possa mudar. Eu estou falando para você que você precisa saber o mínimo. Então você precisa saber o mínimo de categorias que o seu site vai ter. Eu vou dar um exemplo para você. Se eu fosse fazer um site aqui, um blog falando de animais selvagens, por exemplo. Então, na minha cabeça, imaginando que eu vou falar desses animais, aliás, eu vou falar de animais, certo? Vamos pôr de forma geral. Meu site vai ser sobre animais. E aí na minha cabeça já vem o seguinte: eu em algum momento vou falar então dos animais selvagens. Em algum outro momento eu vou falar dos animais domésticos, né? Não selvagens. Só que dentro dos selvagens existem os mamíferos, né? Existem os répteis. E dentro dos domésticos também. Então assim, o que a gente precisa fazer? Eu já começo a imaginar na minha cabeça as categorias, certo? Então veja bem que isso seria as categorias do meu site. A categoria animal selvagem, animal não selvagem, doméstico. Aí dentro dos selvagens tem as categorias dos animais, né? Mamíferos, répteis e etc. Dentro dos domésticos também. E aí o que acontece? Por que eu tenho que criar isso? Porque isso é a arquitetura do meu site. Se eu não crio isso, no futuro isso dá um pepino. E no futuro a pessoa ela quer morrer. Porque o que acontece? Depois que ela tem 100 páginas, ela quer mover de categoria. E isso traz um prejuízo imenso, porque tem que fazer redirecionamento de URL, todo aquele... você querendo ou não, mesmo fazendo os redirecionamentos, todo aquele trabalho que você fez nas páginas, que o Google já tenha ranqueado, você irá ter umas perdas. Algumas pessoas não saberão fazer os redirecionamentos, como algumas pessoas acabam não sabendo, e elas têm perdas enormes, porque aí todas as páginas que o Google ranqueou some da erro 404. Então assim, essa movimentação também é ruim para o usuário já estava acostumado a acessar de uma forma, passa a acessar de outra. Tudo isso é importante, então assim, tudo isso é extremamente importante. Então você tem que ter em mente já as suas categorias. Você tem que ter em mente como o seu site estará estruturado, certo? E aí a gente vai fazer aqui as nossas primeiras páginas, e aí a gente vai fazer o quê? Eu vou então em conteúdo e eu vou em categorias. Ou seja, eu dei todo esse sermão.
obviamente, porque a gente precisa criar as categorias antes de mais nada. Não podemos criar uma página onde ela não tem uma categoria. Então a gente vai clicar em categorias e aí vocês vão perceber que as categorias, elas já são assim, na verdade você vem com uma categoria, né, que é anti-category seed, que seed, eu acho que se fala, esse nome é sinistro. Mas basicamente é uma categoria inválida, como se fosse descategorizada. Enfim, é um exemplo, né, que o Joomla traz. E o que acontece? Normalmente, eu vou dar exemplos aqui didáticos. Cada um sabe o site que quer, imagina o site que quer ter, então cada um tem que fazer esse exercício aí de trabalhar um pouco a mente para categorizar o site. Detalhe, gente, sempre escreva. A tecnologia acabou querendo detonar com essa questão das pessoas, só que as pessoas não entendem que escrever é extremamente importante. Não importa a tecnologia, escrever é essencial para o ser humano. Então você pegue uma folha de sulfite e rabisque as categorias do seu site. Você verá o quanto isso facilitará o seu trabalho. E aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar a categoria e a gente vai fazer o seguinte, Essa categoria do Joomla, que é exemplo, a gente vai clicar em cima dela e a gente vai então renomear essa categoria. Para eu não precisar jogar fora, eu vou utilizá-la. Então o que eu vou fazer? Existe o título da categoria. Eu imagino, nesse site aqui, que eu vou precisar de uma categoria sobre. Por quê? Eu tenho que falar sobre o blog normalmente, o blog de forma geral. Então é uma categoria que sempre costuma ter, porque eu posso colocar várias páginas, né, dentro dessa categoria. Então eu vou criar uma categoria sobre, onde eu imagino que eu vou colocar mais de uma página. Eu vou tirar o apelido aqui, o apelido costuma ser automático, porém, como eu estou editando, eu vou ter que tirar o apelido para ele gerar de novo, né? Que isso tem que sempre estar coerente, né? Pelo menos é o mundo ideal, que isso esteja coerente aqui, o título com o apelido. O apelido nada mais é do que a tua URL, certo? Então, eu vou deixar sobre título. Aqui nas configurações de categoria, que são as mais importantes, que é pai, ou seja, essa categoria ela vai ser o quê? Ela vai ser uma categoria pai ou ela vai ser uma categoria filha? Então, nesse caso, se a gente vai dizer aqui quem é o pai dela, mas a gente não vai dizer, então ela vai ser pai, e aqui o estado será publicado. A gente pode deixar não publicado, arquivado, certo? De uma maneira que a gente acha adequada. Agora, no momento adequado é estar publicado, ou seja, essa categoria as pessoas vão ver ela. Dentro das outras diversas configurações, elas não são necessárias a princípio. Então, você pode querer colocar uma descrição, que é legal, que é importante colocar a descrição, porém, não é, nesse momento não é essencial, mas você pode querer escrever algo aqui como descrição. Certo? Então, feito isso, não tem pai, nossa categoria, ela mesma é a pai, o estado dela é publicado, o nome dela é sobre, o título é sobre, aqui vai gerar, eu vou clicar então em salvar e fechar. E aí eu tenho a categoria sobre criada, certo? Perfeito. Então a minha primeira categoria está criada. Se eu quiser criar uma nova categoria, basta eu clicar no botão novo e repetir o processo. Criar uma nova categoria. Uma categoria que eu tenho certeza que será necessária aqui também é uma categoria chamada blog, porque é onde eu vou separar os meus artigos. Veja bem que dentro dessa categoria blog, eu posso achar necessário ter várias outras categorias, isso não tem problema, tá? A gente vai criando uma hierarquia para elas. Mas é uma categoria que eu tenho certeza que eu vou precisar. Isso também porque eu estou imaginando, tá, gente, que aqui vai ser um site, né, com uma área de blog, tá? Ou seja, não vai ser um blog com algumas páginas, que é diferente as coisas. Então aqui vai ser um site, ou seja, vai ter algumas páginas, e aí vai ter uma área de blog. Então eu vou criar aqui uma categoria, mais uma, vou clicar em novo, e vou dar o título de blog. Ok, aqui eu deixo gerar automaticamente, aqui eu vou deixar sem pai, e aqui eu vou deixar o estado publicado. Ok, o acesso por padrão sempre será público, a gente não precisa mexer nisso agora. Eu vou clicar no botão salvar e fechar. Pronto, eu tenho duas categorias agora. Perceba que você pode criar categorias de forma infinita.
Porém, você deve tomar cuidado com uma coisa. Você tem que tomar cuidado se você não está categorizando o seu site em excesso. Por isso que é importante escrever. Porque você escreve no papel e você rabisca, rasga e faz o que você quiser lá no papel. E quando você está maduro, o que você escreveu no papel, do que você escreveu no papel, você pode então construir isso no site e aí você não tem que ficar refazendo. O problema de categorizar em excesso é justamente criar um monte de categorias que não irão ser utilizadas, ou um monte de categoria que tem apenas uma página. Se a categoria tem apenas uma página, algo está errado. Quando eu digo uma página, não é que naquele momento tem uma página, mas é que a perspectiva de ter outra página é quase que nula. Então isso significa que tem alguma coisa errada. Se uma categoria vai ficar isolada com uma página, é alguma coisa errada. Significa que você está categorizando errado. Significa que essa página provavelmente pertence a uma outra categoria. Então tem que tomar esse cuidado também de categorizar em excesso. Não deve faltar categorias, já deve ter o máximo que você puder ter já de categorias para ficar organizado, você deve. Porém, você tem que tomar cuidado para você não criar categoria de forma desnecessária. Ok? Então nós temos as nossas categorias sobre e-blog. E agora a gente vai aqui para os nossos artigos, certo? Então eu vou clicar aqui em artigos. E aí a gente não tem nenhum artigo. Lembrando que artigo no Joomla é igual página, certo? Artigo no Joomla é igual página. Artigo é igual página. Sempre tenham isso em mente. Ou seja, no Joomla não tem, existe outros CMS que eles fazem a diferença de páginas, posts e etc. Isso eu não vejo nenhuma utilidade para isso, nenhuma mesmo. Aqui no Joomla não tem isso. No Joomla é página. Então é tudo artigo. Que você pode trocar esse nome por página, não tem problema. Então toda vez que falar artigo, eu fiz um novo artigo, construiu uma nova página, é isso que ele está querendo dizer, certo? Então aqui são páginas, são os artigos, a gente não tem nenhuma. A gente vai começar então a construir nossos artigos, isso na nossa próxima aula. Essa aula fica por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de acessar o HBook Premium para você ter os benefícios lá que existe no HBook e dá curtindo essa aula, dá curtindo as aulas que você está podendo assistir pelo YouTube. Valeu, muito obrigado e tchau!